conversar conosco hoje sobre essa opção de ser vegetariano, nós estamos recebendo a Ciama Reis, ela que é modelo e vegetariana. Também as nutricionistas Cláudia Scorzato e Carla Medeiros. Desde que nasceu, é verdade? Sim, eu nunca comi nenhum tipo de carne, nem peixe, nem ovos. Minha alimentação é totalmente lacto-vegetariana. Quer dizer, só derivados do leite? Todos os derivados do leite, como fonte de proteínas, e todos os tipos de vegetais, e tudo restrito, menos carne, peixe e ovos. Nem carne branca? Não, nenhum tipo. Vem cá, quantos anos de idade você tem? Tenho 15 anos. E na tua família tem outras pessoas vegetarianas? Sim, meus pais e meu irmão. Meu irmão tem 12 anos e meus pais já são vegetarianos há mais de 20 anos. Por isso, então, que você já nasceu Sim. vegetariana. Sim. Olha só. Cláudia, a pessoa que faz essa opção de ser vegetariana, ela deixa de comer carne que tem aí nutrientes importantes. Até que ponto isso é válido ou afeta de alguma forma a saúde? Olha, a carne ou as aves, o leite, ou seja, todos os alimentos de origem animal, elas têm a proteína que a gente chama de uma proteína completa, ou seja, uma proteína mais adequada ao nosso organismo do que a proteína encontrada nos vegetais. Então, a pessoa que faz essa opção por ser vegetariana, ela não estará se alimentando, né, recebendo esse tipo de proteína. A Ciama, ela toma o leite, come o queijo, provavelmente ingere o iogurte, então ela está se nutrindo, está recebendo, comendo alimentos de origem animal. Então não faz falta essa proteína da carne vermelha, por exemplo? A alimentação, ela tem que ser, ao todo, uma alimentação balanceada. A gente precisa da proteína de boa qualidade, não importa se a proteína de boa qualidade venha da carne vermelha, ou da carne branca, ou da carne do peixe, ou do ovo, ou do leite. A gente, quando faz uma análise da alimentação, tem que ser uma alimentação ao todo, né? Então, a gente tem uma percentagem de proteína que o nosso organismo deve ingerir, uma percentagem de carboidratos, ou seja, farinhas, açúcares, massas, uma percentagem de gordura, e essa relação toda tem que ser uma relação balanceada. E então, mais especificamente, dá para ser vegetariano ou não, a gente tem que realmente analisar. A princípio, a proteína animal faz falta para o crescimento, para a formação do nosso organismo. E tem que ser bem equilibrada, então, e mesmo a alimentação vegetariana, ela tem que ser equilibrada, que a gente pode explicar um pouquinho mais depois. Perfeito. Carla, o ser humano, então, nasceu carnívoro. Como é que fica, então, para as pessoas que fazem a opção de ser vegetarianos? De certa forma, eles estão indo contra a natureza, na tua opinião? Não, exatamente, é uma prática ser vegetariano, né? Então, como eu já estava falando para Ciama. Então, pode ser vegetariano restrito, ovo lacto vegetariano ou lacto vegetariano. Que é o caso dela, né? Que é o caso dela. O restrito, ele não se alimenta de nenhum tipo de alimento de origem animal, nem ovos, nem leite, só os vegetais mesmo. O ovo lacto, ovos, leite e derivados. E o lacto vegetariano, só de leite e derivados. Então, se ele passa a não ingerir mais carne, se ele fizer uma dessas outras opções não sendo restrito, ele não corre tanto risco de alterações de deficiências de minerais, como de ferro, vitamina B12 e ácido fólico, que são micronutrientes, né, minerais e vitaminas importantes para o organismo. Então, por isso, não que ele vai estar indo contra a natureza, mas se for uma restrição muito grande, corre risco de alterações no organismo, sim. Isso varia de acordo com sexo, idade, atividade e estado fisiológico, né, em especial, tipo gestação, lactação. Se for um vegetariano restrito, gestante ou lactante, né, ou nutriz, que se chama, ela corre um risco maior, sim. Durante a gestação, pois é. Existe algum risco, então, para a criança de talvez crescer com alguma deficiência de nutrientes ou não? Porque a Ciama, a mãe dela, não comia carne, no entanto, ela está aí super saudável, modelo, linda, né? Sim, mas assim, se ela faz uma organização, uma combinação dessa alimentação dela, que acaba sendo o que o organismo dela vai precisar, na verdade, então ela não tem alteração, tanto que é visto hoje. Mas assim, por outro lado, a deficiência de alguns micronutrientes leva muito tempo para chegar a ter alguns sinais de deficiência. Então, por isso que é importante ela conseguir adequar essa alimentação dela. Então, o que a gente pode fazer? Ela pode ser vegetariana restrita ou, como o caso dela, e a gente fazer uma combinação de alimentos. Alimentos que faltam alguns aminoácidos, a gente complementa com outros alimentos
para ela se tornar uma proteína de alto valor biológico, que é o que a Cláudia disse, proteína completa. Muito bem. Certo. Siama, como é que é um almoço na tua casa, assim, no dia a dia? Um almoço normal de família? Bom, a gente utiliza bastante os produtos integrais, com base o arroz integral, proteína de soja. E minha mãe procura sempre utilizar os produtos indianos, no caso, os temperos, que é o curry, a safétida e o cardamomo, vários temperos hindus que eles servem também como fonte de proteína, e também eles são medicinais na medicina ayurvédica. Então, é bem balanceado. Eles têm uma opção, assim, por uma vida bem saudável, né? Sim, a gente tem uma vida alternativa saudável. A gente não ingere nada que venha da violência. Álcool, cigarro, nada disso? Não, nenhum tipo de álcool, nem cigarro, nem nenhum tipo de carne também, que são alimentos que vêm da violência, no modo da ignorância, no caso. Isso tem alguma coisa a ver com o fato de, na Índia, por exemplo, as vacas serem consideradas sagradas, né? Os hindus não comem carne bovina. E a tua família tem uma influência aí da religião, enfim, do conhecimento hindu. Tem alguma relação com isso? Sim, nós seguimos a filosofia hindu-vaishnava, que é uma linha chamada Vaishnavismo, que é da Índia. Então, tem relação com a filosofia e também relação com esse modo de vida mais alternativo e mais saudável também. Perfeito. Cláudia, pode ser considerado um estilo de vida bem saudável esse? Eu acho que o estilo de vida com certeza deve ser bem saudável, porque a pessoa dá um não para a violência, dá um não para todos esses outros vícios que seria o cigarro, a bebida. Eu acho que e até o próprio espírito é uma coisa que está sempre sendo cultivado com o lado bom da vida. E do ponto de vista nutricional, como é que fica? Assim, a alimentação que a Siama utiliza, eu acho que é uma alimentação saudável, como a nossa colega aqui já falou, às vezes pode faltar alguns micronutrientes, tipo o ferro também, que talvez poderia faltar na alimentação da Siama, que o cálcio deve estar completo, porque ela ingere bastante leite. Uhum. O ferro, ela não ingere nenhum tipo de carne, de vísceras, então poderia estar faltando. E, o ferro só está presente nas carnes vermelhas, por exemplo? Não, o ferro está presente nas carnes e em alguns vegetais, principalmente os vegetais de folhas verdes. Só que os vegetais, então, se às vezes você pega só uma tabela e vê, bom, o vegetal, o espinafre, o couve, o brócolis, tem bastante ferro, então se eu comer tanto de espinafre, eu vejo a minha necessidade ali na tabela também, eu estou atingindo a minha necessidade, só que numericamente. E o vegetal, ele possui algumas outras substâncias que se combinam com o ferro lá no nosso intestino, dificultando a absorção desse ferro. Então são os fitatos, o ácido oxálico, as próprias fibras em excesso podem prejudicar a absorção de alguns minerais, como o ferro, como o cálcio. Então, a alimentação ela tem que ser sempre balanceada, como já dizia o velho ditado, tudo que é demais faz mal. Então, um excesso de fibra acaba também prejudicando a alimentação da pessoa e, assim, os nutrientes que a gente ingere. Muito bem. Posso complementar? Claro, Carla. Eu ia, inclusive, te perguntar se a pessoa que faz a opção por ser vegetariano, se ela deve ter um acompanhamento de um nutricionista. Uhum. É importante isso? Sim, mas só complementando ali o que a Cláudia tinha dito. Então, como os alimentos de origem vegetal são ricos em ferro, que o organismo não absorve muito bem em função de outros fatores antinutricionais, a gente pode ter estratégia de associar a vitamina C junto com o ferro nessa mesma refeição, que a vitamina C vai propiciar melhor absorção desse ferro e melhor utilização pelo organismo. Então, ele tendo um ferro que não é melhor absorvido, não é tão absorvido quanto, não é tão biodisponível quanto o da carne, a gente pode utilizar isso da associação da vitamina C com esses alimentos de origem vegetal, tipo folhas verdes, junto com tipo uma refeição, feijão, salada verde e suco de laranja. Suco de laranja, fonte de vitamina C, feijão, ferro, saladas verdes, ferro. Então, E a vitamina pode C fazer do suco vai ajudar a absorver aquele ferro do o feijão, ferro do feijão e das saladas verdes. Então, assim, ela consegue a proteína, o ferro, aliás, bem absorvido, mesmo sendo de origem vegetal. Muito bem. E acompanhamento de um nutricionista é importante nesse caso, então? Sempre é importante porque mesmo que a pessoa não tenha nenhuma alteração fisiológica, orgânica,
a alteração, a mudança do hábito alimentar é importante, mesmo sendo a prática dos alimentos dela saudáveis, é importante a quantidade, a qualidade dos alimentos, a prática de exercício que ela faz, muda as necessidades nutricionais, né, os requerimentos nutricionais. Então é sempre importante fase de crescimento, como eu já tinha dito, então é importante sempre o acompanhamento nutricionista. Muito bem. Você conhece muitos nutricionistas vegetarianos, Carla? Nutricionistas, bem poucos. Estudantes de nutrição, sim. É mesmo? E entre os pacientes, qual seria a média, assim, de vegetarianos para não vegetarianos? Vegetarianos restritos são bem poucos. Agora, pessoas que começam a ter o hábito de não comer as carnes vermelhas, já é um pouco mais maior, assim, um pouco mais alto a incidência. E a pessoa que faz a opção por exemplo, comer só carnes brancas, existe uma quantidade, assim, que ela tenha que comer por dia, que seguir uma tabela? Tem assim, as recomendações diárias gerais, tem por faixa etária, mas assim, em média, de 0,8 a 1 grama por quilo de peso por dia que uma pessoa precisa ingerir de proteína. Okay. Então, isso está relacionado com a quantidade de frango ou de outros tipos de carne ou proteína mesmo vegetal no dia inteiro. Nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente continua conversando aqui no Falando Abertamente sobre a opção das pessoas que são vegetarianas. E você acompanha pelo www.cliquerbs.com.br a nossa enquete sobre se parar de comer carne faz bem ou não à saúde. Até já! Sobre os vegetarianos. Nós temos mais 2 vegetarianos aqui com a gente, o Rogério e o Sam. Já estamos de volta com o Falando Abertamente aqui pela TV Com. E hoje a nossa conversa é sobre vegetarianos, pessoas que decidem parar de comer carne, de repente comer só alimentos de origem vegetal. E tem aqui a pergunta da Cristina do Estreito. Obrigada, Cristina, por ter feito. É um comentário que a Cristina mandou aqui pra gente. Ela diz o seguinte: o fato de precisarmos ou não de carne, a resposta para isso está no próprio, enfim, deve ser o próprio hábito, né, Karen? Que adquirem todos os músculos comendo capim. É o comentário que ela faz. Enfim, muito bem. Obrigada, Cristina, pela sua participação. Eu tenho aqui também a participação do Ramaceva, que é o pai da Ciama, que estava com a gente no primeiro bloco. A Ciama também está de volta aqui para conversar com a gente. Rama, há quanto tempo você é vegetariano? Eu tenho há 20 anos vegetariano. Não come nenhum tipo de carne? Não, nenhum tipo de carnes, peixes ou ovos. Nem ou derivados da carne também, não. Muito bem. Como foi a decisão de parar, de repente, de ingerir esses alimentos? Bueno, do país que eu venho é do Uruguai, normal, né? Sim, é normal, entende? Uma pessoa que não come carne... No Uruguai é normal, com todo aquele churrasco? É normal comer carne, claro, muito bem. Então, para eu tomar essa decisão, eu viajei para o Brasil, em um viagem de turismo, uns 20 e poucos anos atrás. Eu conheci um grupo de pessoas que formavam parte de uma congregação de yoga. Y en ese grupo había personas también de Uruguay, ¿entiende? Que yo no podía acreditar que les estaban allí participando y no comían carne, no iban a los churrascos y todo, entonces me interesé. Ahí comencé también a practicar junto con ellos y me adapté a la alimentación vegetariana, lacto vegetariano. Certo, derivados de leite. Derivados de leite, mas não come vegetales, carne. cereales, grãos. Muito bem. Qual é teu prato predileto? Mi plato predilecto es macarrón. Massa. A massa é uma maravilha, macarrão, né? lasanha, pizza. Basicamente me alimento disso. Muito bem. Você tem utilizado soja também na sua alimentação? En el molho del macarrón a gente utiliza la proteína de soja moída. Certo. Muito bem. Ciama, você tem muitos amigos também que são vegetarianos? Bem, eu tenho amigas que eu ainda mantenho contato, que eu estudei em um colégio, um mosteiro interno, 4 anos, onde a gente aprendia toda a filosofia oriental da Índia. Então éramos em mais ou menos 30 meninas e eu ainda mantenho contato com essas meninas. Agora já tenho a minha idade, algumas mais velhas. Mas aqui em Santa Catarina, em Florianópolis especificamente, não tenho nenhum amigo que seja vegetariano. Onde ficava esse mosteiro? No interior de São Paulo, numa fazenda, no vale e numa cidade chamada Pindamonhangaba. Muito bem. O fato de você ser modelo, ser vegetariana ajuda, enfim, a alimentação equilibrada, saudável, para manter o corpo, as medidas? Eu acho que contribui bastante, porque já é mais uma coisa que tu elimina, né? Que, assim, pelo fato de modelo exigir que tu tenha uma alimentação balanceada, que tu não coma muito. Então,
não comendo carne já é menos uma preocupação para não ficar com vontade de comer alguma coisa. Então a carne já é menos um. Perfeito. Carla, a alimentação ideal, na tua opinião, qual seria? Ideal seria, assim, balanceado na quantidade e a qualidade que cada pessoa necessita. Então, a gente não pode falar de uma maneira geral, até pode dizer mais frutas, mais vegetais, mais líquidos, alimentos mais integrais, cereais integrais, né? Mas dizer assim, o ideal, cada pessoa tem o seu ideal de acordo com a sua idade, sexo, atividade física ou estado fisiológico, como eu já havia dito. Mas prática alimentar seria melhor mesmo, menos gordura, mais vegetais para ter a proteína dessa mesma fonte e frutas e verduras para ter vitaminas, minerais e líquido para melhorar o funcionamento do intestino e fibras também para melhorar toda essa regulação do metabolismo. Perfeito. E Cláudia, o que você diria que não deveria fazer parte da alimentação, Cláudia? Olha, não deveria fazer parte o excesso ou assim, uma quantidade até moderada de gorduras. Não reduzir a gordura, que nem a Carla já falou. O excesso do açúcar. Eu acho que não tem nada que não deva fazer parte da nossa alimentação. E sim, o excesso de cada coisa, de cada alimento, vai ser prejudicial. Então o chocolate de vez em quando pode? Pode, com certeza, um pouquinho, sim. O problema é esse pouquinho, né? Um pouquinho. Muito bem. Dama, vocês têm o hábito de comer chocolate, doces, esse tipo de coisa também? Eu pessoalmente não gosto muito de chocolates, mas eu gosto de doces. Por exemplo, doce de goiaba é meu preferido. Mas mesmo assim é doce de Agora, frutas. sim, mas a gente usa muito mel. A mel tiene muito ferro. Então nós temos como dieta alimentar todas as manhãs comer mel misturada com gengibre em pó. Então fazemos uma mistura de gengibre em pó, levedo de cerveja e mel, Pólen também. pólen, e a gente faz uma mistura e toma 2 colheres de isso e um copo de água todas as manhãs. Isso é típico em casa. Al mediodía também se usa muito suco de beterraba con suco de laranja y diariamente acompañado del macarrón, que es mi preferido, se come lentilha ¿verdad? Lentilha y ervilha, lentilha y macarrón, feijão marrom. Aquele feijão mais grande marrom. Muito bem. Carla, o mel realmente ele é muito bem visto, né? Uma substância, um elemento assim que deveria realmente fazer parte da dieta. Por quê? Porque o organismo precisa de entre 60% e 70% de carboidrato. O mel é carboidrato, só que é um carboidrato simples que se chama. Então ele entra rápido no organismo como glicose, como energia rápida para a utilização do organismo. Então, ele tem calorias igual ao açúcar refinado, só que ele tem benefícios porque ele não passa por um processo de industrialização que passa o açúcar. Ele tem vitaminas que o açúcar não tem e tem um pouco de minerais. Até o melado tem mais ferro do que o mel, na verdade. Mas em calorias acaba tendo quase o mesmo do que o açúcar. Mas é bem melhor porque é mais natural. Mais natural. Cláudia, costuma-se dizer que a alimentação do brasileiro é bem balanceada, você concorda? Olha, como eu já tinha dito antes, a mistura que um tempo falou assim, é comida um pouco desprezada, que é o típico arroz e feijão, é uma alimentação balanceada. Então, se a pessoa come o arroz, come o feijão, come um pedacinho de carne, bastante vegetais, bastante verduras, é uma alimentação bem balanceada. Claro. E entre as carnes, as pessoas costumam dizer que a carne de porco é muito pior, porque a carne de porco é cheia de gordura. Mas hoje em dia já não é bem assim, né? Isso é bem um mito, porque hoje em dia os produtores de suínos estão se preocupando muito em ter um suíno com menor quantidade, com menor teor de gordura na carne desse animal. Porque realmente o excesso de gordura, o colesterol, as pessoas estão se informando muito sobre isso e estão desprezando esses alimentos ricos nessa gordura saturada, como a Carla já falou. Mas a carne suína, ela tem o mesmo tanto de gordura que uma carne de frango. Pode acreditar. É mesmo. Eu ia te perguntar o seguinte, se você fosse indicar para alguém, a pessoa deveria optar pela carne de frango, de peixe, de gado, né, carne bovina ou a suína? Olha, sempre a carne magra de cada um desses animais. Na carne de frango a gente tem que tirar a pele. Na carne bovina, a gente tem que tirar o excesso de gordura. E na carne suína, a mesma coisa. Não é uma carne suína com a capinha de gordura que o porquinho tem. Precisa também tirar, mas um lombinho é uma carne muito magra de porco. É mesmo, olha só, quem diria o lombinho. Então não é aquele vilão todo. Não é o toicinho, tá? Então não é... Esse é proibido, O né? bacon
Então, cada animal também tem a sua parte de carne bem gorda, de gordura, né? Que o bacon é pura gordura, o toucinho também, né? O mesmo. Mas também tem a parte, um lombo assado, uma carne bem magra. Mais magra. Carla, e a carne de ovelha? O que se diz, assim, entre os nutricionistas? É considerada também uma carne, assim, com muita gordura ou não? Não, é carne branca também, só que a gordura é saturada, a gordura que tem em excesso, a gordura do mesmo jeito que a gordura suína, que é a gordura bovina, então sempre precisa retirar. A carne sem essa gordura, quase a mesma composição da carne suína, todos os benefícios. E só continuando um pouco do que a Cláudia falou, a quantidade de carne vai falar. Depois eu me lembro de novo. Ok, depois a gente continua então, enquanto isso ela vai se lembrando. Siama, o que você diria para aquelas pessoas, para aqueles jovens que gostariam de experimentar, ficar um tempo sem comer carne, gostariam de ser vegetarianos? Você diria que é uma experiência legal, que é muito difícil? Enfim, você sempre foi vegetariana, mas de qualquer forma, que recado você deixaria? Bom, eu acho que parar de comer carne radicalmente, principalmente para os jovens, não deve ser muito bom, porque quem pratica esportes tal, já tem esse condicionamento de comer carne todos os dias, vai disturbar um pouco. Mas que vá parando aos poucos, que no final você vai ver que vai melhorar 100% seu desempenho esportivo, até seu desempenho no colégio, intelectual, porque você fica a pessoa que não come carne, ela não é tão agitada e pode ter mais atenção no colégio e tudo. Então, que pare de comer carne, que é o melhor processo para poder ter melhor desempenho e alcançar melhor suas metas. Muito bem. Dama, você que já foi um dia uma pessoa que já comeu carne e parou, o que você diria então para as pessoas sobre essa experiência? Minha experiência personal foi, bueno, em parte na saúde, melhorou muito. Eu pratico esportes também, eu ando de bike, não? É um ciclista? Sim, é meu esporte preferido também. Agora, eu não sinto necessidade, não? Não sinto necessidade. Aparte também, minha decisão vino vinculada a uma prática filosófica oriental. Sim, não foi, lado, né? não foi que eu dizia, hoje eu não vou comer mais carne porque eu estou muito gordo, estou muito magro. Isso não influiu para nada. Influiu o entendimento filosófico do ser humano, entende? De la participação do ser humano aqui no planeta, que é o que ele faz, como é o organismo dele. Então eu fiz uns estudos comparando o ser humano, o organismo do ser humano y el organismo de un animal, por ejemplo, ¿no? De un cachorro. El intestino es totalmente diferente, la dentadura es diferente. La alimentación de un animal como un cachorro, por ejemplo, él tiene los dientes para desgarrar la carne. El ser humano ya no tiene esos dientes, no tiene esos colmillos, no tiene esos dientes para él desgarrar. El intestino del cachorro, por ejemplo, él es bien curto. Y el del ser humano es bien complicado, comienza fino, comienza grosso, termina fino. Quer dizer, na tua opinião, o ser humano não deveria comer carne? En mi opinión, el ser humano debería ser vegetariano, no estrictamente vegetariano, mas no necesitaría comer carne para él vivir. Yo creo que el consumo de carne se tornó una necesidad de parte de la humanidad, como un comercio más. Como um comércio mais que como uma necessidade. Muito bem. Cláudia, você concorda com isso? Na tua opinião, como nutricionista, o que você acha disso? Eu acho que assim, a proteína de origem animal, em várias etapas da vida, ela vai fazer falta. E a gente, como a Carla já falou, a gente precisa de uma taxa de proteína diária, que vai variar se a pessoa é criança, se a pessoa é um adulto, se ela pratica esporte, se ela não pratica esporte. Então, a gente tem que analisar a alimentação dessa pessoa como um todo. Ver se a quantidade de proteína vindo exclusivamente do vegetal está atingindo ou não a necessidade. No meu ponto de vista, o organismo precisa, sim, de proteína de origem animal, não sendo um excesso, como eu já havia falado também, que a pessoa, em geral, exagera na carne. Se essa proteína é de origem da carne, do leite, ou do ovo, ou dos seus derivados, queijo, iogurte, não tem muita importância, certo? Mas desde que a quantidade de proteína atinja as necessidades da pessoa, daquele indivíduo que é uma necessidade individual. Que receita, então, você daria? Se fosse elaborar um cardápio para as pessoas, é possível fazer isso? Mais ou menos, assim, para ter uma noção. De um cardápio vegetariano? Não, um cardápio com a presença da carne ou dos derivados, né? Como você disse. Eu diria sim que a pessoa
teria que comer um pouquinho de cada coisa, né? Incluir a carne uma vez ao dia, em pequena quantidade. Carne pode ser frango, pode ser peixe, ou então até substituir pelo ovo, substituir até com uma preparação com queijo. Não esquecer do leite durante o dia também, principalmente se é criança, ou o leite, ou o iogurte, ou o queijo, pela fonte de cálcio. E também tem uns estudos, só lembrei um negocinho do cálcio agora, que tem uns estudos que constataram que a incidência de osteoporose, que a gente está bem falado atualmente, ela incide mais em pessoas que em algum período de sua vida deixaram de tomar o leite ou de fazer uso de leite, queijo. E se a pessoa por algum tempo na sua vida passada deixou de fazer uso, ela tem um maior risco de apresentar osteoporose na idade avançada. Perfeito. Então, às vezes, o efeito não é imediato e sim no futuro. Muito bem. E a Carla, o que acha disso tudo, Carla? Que receita, então, você daria para a pessoa que come carne, mas que deve ter isso bem balanceado na sua dieta? Que come carne? Se fosse elaborar uma dieta para alguém, você indicaria que tipo de carne, por exemplo, em que refeição, no almoço, no jantar? Depende do hábito alimentar da pessoa. Então, se ela não gosta de peixe, ou se tem alguma intolerância ao peixe ou outro alimento, eu não posso indicar esse tipo de alimento para essa pessoa, mas dentro do que ela vai precisar, eu posso recomendar a carne mesmo, ou branca, ou carne vermelha, ou ovo, ou queijo. Se for no almoço a carne, no jantar eu sempre escolho entre um sanduíche, uma sopa que tem algum tipo de carne, se a pessoa come carne, e o leite, de manhã, à tarde, em algum intervalo, em algum lanche, mas é bem individual isso. E me lembrei aquilo que eu queria falar, claro, do modo de preparo, que a gente já falou, mas é importante lembrar. Então também não é legal mudar os alimentos e continuar comendo frituras ou muitos chocolates doces ou alimentos com muito molho, queijo, né, molho branco, queijo, com muita gordura. O essencial, então, é bom senso dentro da opção de cada um e sempre que possível com acompanhamento, claro, de um especialista. Será que já temos o resultado da nossa enquete hoje na internet? Vamos ver então como ficou. A Karen me alcança aqui. Obrigada, Karen. A Karen, nossa produtora, que está de aniversário hoje, aliás. Um beijão pra ti, Karen. Parabéns. Vamos lá, então, gente. Valeu, Karen. Olha só. 46,67% dizem que sim, o organismo humano não é adequado à digestão de carne. Portanto, sim, faz bem à saúde parar de comer carne. 6,67% dizem que sim, faz bem parar de comer carne, porque recentes notícias sobre a febre aftosa e o mal da vaca louca são bons motivos para se adotar uma dieta livre de carne. 40% dizem que não. O organismo humano necessita dos nutrientes que têm origem só nos produtos animais. E 6,67% responderam que também não faz bem à saúde, porque a inclusão do alimento na dieta está ligada à cultura dos povos. Obrigada pela sua companhia, a gente agradece a presença dos nossos convidados e também a você por ter ficado conosco no Falando Abertamente. Amanhã a gente está de volta falando sobre radiestesia. Agora você fica com o TV Com Esportes. Vem aí Márcio Martins e Carlos Eduardo Lima. Tchau e até sábado. Até amanhã.